Sejam bem-vindos à aula de hoje. O tema da aula de hoje é sobre hidrostática. Esse tema é muito importante no estudo de corpos flutuantes, por exemplo, imersos em um líquido, por exemplo, água ou outros líquidos. Então, vamos ver que é muito importante e vamos aplicar os princípios e as teorias. Vamos lá, então. Então, o que vamos ver hoje? Os conceitos, o princípio de Pascal, o teorema de Stevin, os vasos comunicantes e a teoria e o teorema de Arquimedes. Então, conceitos. Então, o conceito principal, o que envolve o estudo da hidrostática é um corpo, parado, imerso em algum líquido. Então, que forças atuam neste corpo? É uma pressão, então é uma força em relação a uma área. Então, é a pressão. Pressão é igual a força sobre a área. As unidades que nós normalmente utilizamos é bar, Pascal e milímetros de Hg. Então, quais são as variáveis envolvidas? Então, normalmente a gente utiliza a massa específica quando for líquido e a densidade para sólido. Então, a massa específica, que é o μ, é igual a massa em função do volume, E a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Quando o corpo, um sólido é maciço e homogêneo, a gente pode utilizar μ, densidade igual a μ. Princípio de Pascal. Então, vamos entender aqui o que Pascal nos diz. Então, Pascal nos diz, por exemplo, quando você leva o seu carro num posto de gasolina, por exemplo, você vai fazer lavagem ou vai mesmo verificar o motor do carro, alguma coisa assim do tipo, então a gente vai naquele elevador hidráulico, E aí, como que ele vai subir o carro? Então, aqui ele vai encher, assim como se fosse um êmbolo, E vai encher com um líquido, e aí o carro sobe. Então, o que diz Pascal? Pascal diz que a pressão em um líquido em equilíbrio, a pressão exercida em um líquido em equilíbrio será transmitida para todos os pontos do líquido. Então, a pressão que foi feita nesse ponto vai ser transmitida para esse ponto. Então, ou seja, a força, por exemplo, a pressão neste ponto vai ser igual a este ponto. Então, vamos entender aqui. A força 1, que é nesse item, em função da área 1, é igual à força 2, em função da área 2. Isso a gente pode também simplificar em H1 vezes área 1 é igual a H2 vezes a área 2. Então, vamos ver como que a gente vai aplicar o Pascal. É muito importante, porque a gente vê isso muito no nosso dia a dia. Então, está presente, Pascal está sempre presente em nossas vidas. Teorema de Stevin. Stevin também lida também com a parte de corpos imersos em líquido. Então, o que diz Stevin? Que a força B, por exemplo, se nós tivermos um corpo imerso em um líquido, então essa força B atuante nesse cilindro, ela vai ser igual à força A mais a força peso, Então, e a força peso é a peso do corpo, que é massa vezes a gravidade. Então, como a massa é densidade vezes volume, e volume é a área vezes a altura, então o peso pode ser expresso como densidade vezes a área vezes a altura vezes G. Então, substituindo em FB igual a FA mais F menos P, então a gente pode, FB é igual a peso de B vezes a área, e FA é igual ao peso de A vezes a área, mais densidade, mais o peso, densidade Hg, Então, essa área corta, Então, quando a gente tira o mínimo múltiplo, a área corta com a área. Então, a gente tem assim, então, a força
a força em B igual a força A mais a força em peso, também vai ser a mesma coisa. A gente pode, é válida para a pressão B. Pressão B é igual, se a gente quiser saber qual é a pressão nesse ponto, é igual a peso de A mais densidade vezes G vezes H. Então, quais são aqui a pressão atmosférica? Então, normalmente se usa assim, a pressão atmosférica, que é 1 atm, é igual a 700 milímetros de Hg. Isso daqui foi comprovado através da experiência de Torricelli. Então, Torricelli que descobriu quanto que valia uma atmosfera. Uma atmosfera também é igual a um bar. Essa densidade vezes G vezes H é a pressão da coluna de líquido. Então, a pressão em B é igual a pressão em A mais a pressão da coluna de líquido. E vocês vão entender muito bem que a pressão atmosférica, ela depende da altitude do local. Então, a pressão atmosférica é 760 milímetros de Hg para uma certa altitude. Se a gente variar a altitude, a pressão atmosférica vai variar. Então, normalmente nos exercícios, a gente utiliza uma atmosfera, mas na vida real, na vida prática, a gente tem que calcular em função da atmosfera do local. Então, prestem muito bem atenção nisso. E a pressão atmosférica, ela também é igual a 1,013 vezes 10 a quinta normal por metro quadrado, que também é igual a Pascal. Então, importantíssimo também, manômetro, né? Manômetro é um instrumento utilizado para medir pressão. Então, quando a gente fala em pressão manométrica ou pressão manométrica, ela é igual à pressão relativa. Quando a gente fala em pressão absoluta, é a pressão atmosférica mais a pressão manométrica. Então, muito importante aqui, porque muita gente faz confusão entre pressão relativa e pressão absoluta. A pressão relativa é aquela que é medida pelo manômetro, é uma pressão naquele ponto. Então, medida pelo manômetro. E a pressão absoluta, você tem que adicionar a pressão atmosférica, que é uma atmosfera, se estamos falando, né, de uma certa altitude, quando ele fala que é uma atmosfera. Então, prestem muito bem atenção nesse ponto. Vasos comunicantes. Então, vasos comunicantes, a gente fala de novo do teorema de Stevin. E o princípio de Pascal também, que a pressão em A é igual à pressão em B. Então, a pressão de A, ela é a pressão atmosférica, né, mais a coluna do líquido. E a pressão em B é a pressão atmosférica, que é a pressão lá fora, né, mais a coluna do líquido. Então, pressão A igual a B, então a gente igualando, a gente descobre esses líquidos são líquidos que não são líquidos immiscíveis, que não se misturam. Então, a densidade H1 é igual a D2H2. Então, esse líquido que está aqui em 1 é diferente do líquido que está em 2, por isso que é immiscível. Então é válido. Então, a densidade vezes H1 é igual a densidade 2H2. Teorema de Arquimedes. Então, o teorema de Arquimedes é super importante para os casos de flutuação. Então, é muito importante a gente entender aqui. Isso daqui também é válido quando você temos aquele caso do Mar Morto, né? Então, a gente vê que a gente flutua, você vê muitas pessoas flutuando nesse mar, né? Então, é válido esse teorema de Arquimedes. Então, o que diz Arquimedes? Vamos lá, vamos entender. Então, todo corpo sólido mergulhado em um fluido em equilíbrio recebe uma força de direção vertical e sentido de baixo para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado. Então, aqui é o conceito do empuxo. Então, empuxo é essa força para cima, contrária àquela força peso. Então, o que vai ser o empuxo? O empuxo é igual ao peso do fluido deslocado, que é igual à massa do fluido deslocado vezes a gravidade.
Empuxo é igual a densidade do fluido vezes o volume do fluido vezes G. E o peso do corpo é igual a densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes G. Então, quando pedir o peso do corpo, é esse daqui. É essa fórmula que nós vamos utilizar. Aqui nós temos 3 casos no Teorema de Arquimedes. Essas situações aqui são muito típicas de cair em vestibular, em concurso, em provas. Então, eles adoram isso daqui. Eles adoram esse tema aqui do Teorema de Arquimedes. Então, vamos entender. Por exemplo, nesse primeiro caso, o corpo está aqui na superfície. Então, o que quer dizer isso? Que o empuxo é igual ao peso. Então, nesse caso, a densidade do corpo é igual à densidade do fluido deslocado, ou seja, não houve deslocamento de fluido, né? Então, elas são iguais. Nesse caso, nós temos que o volume do fluido em função do volume do corpo é igual à densidade do corpo em função da densidade do fluido. Por que isso? Porque a área da base, né, vezes a altura, né, que é o volume do fluido, em função do corpo, a área da base vezes H do corpo. Então, é igual à densidade do corpo em função da densidade do fluido. Então, normalmente se usa esse tipo de fórmula. E quando o corpo ele afunda, o que acontece? O peso é maior que o empuxo. Então, ele leva o peso, por ser maior que o empuxo, ele leva o corpo para baixo. Então, nesse caso, a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido. Qual que vai ser a resultante? A resultante é igual a peso menos E. Então, como as forças são diferentes, então não vai ser igual ao E igual a P. E ao contrário, quando o corpo sobe, o que acontece? O empuxo é maior que o peso, ou seja, a densidade do corpo tem que ser menor que a densidade do fluido. Então, é um corpo mais leve, né? Então, ele sobe. Então, isso daqui é um típico caso de flutuação. E a resultante, no caso, é maior, né? O E como é maior que o P, então fica E menos P. Então, é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final da nossa aula sobre hidrostática. Espero que tenham aprendido e vejo vocês nos próximos módulos.